Fiz um triângulo, coloquei lá os servos, clero, nobreza, vilões, servos, não foi isso? Talvez eu tenha colocado aí um pouco, descrevi um pouco cada uma dessas camadas e a aula acabou por ali, não foi? Ou não? Eu falei sobre a formação do feudalismo para vocês, não falei? Mostrei uns mapas, falei do Império Carolíngio, de sua fragmentação, e falei sobre as relações de suzerania e vassalagem até chegar nessa sociedade, não foi isso? A última coisa que você escreveu foi as 3 características: necessidade esticada, estamental e baixa mobilidade social. Essa sociedade feudal, né? Maravilha. Então, vamos entrar um pouquinho mais nessa sociedade feudal, que é o tópico do edital propriamente, né? O tópico começa a sociedade feudal, mas para falar sobre a sociedade feudal foi necessário todo aquele recuo. O feudalismo, ele é um conceito chave para se entender 1000 anos de história que compõe esse quadro geral da chamada Idade Média. O feudalismo levou 500 anos para se formar e mais 500 anos para se desintegrar. 500 mais 500, 1000 anos de história, uma civilização de 1000 anos. Será da crise do feudalismo que teremos a formação do sistema capitalista posteriormente, na Baixa Idade Média, a partir do renascimento comercial e urbano. Eu pretendo começar a chegar nessa Baixa Idade Média já na segunda aula de hoje. Aula dupla, né? Tem alguém aqui que está pela primeira vez aqui me vendo ou não? Todos já tiveram aula comigo? Não? Hoje é o seu primeiro encontro aqui? Eu vou trabalhar tanto a parte de história geral quanto a parte de história do Brasil. Mas nesse primeiro momento nós vamos começar apenas com história geral, Idade Média. Serão aulas duplas, sempre às segundas. Quando nós chegarmos ali na Idade Moderna e nas navegações e descobrimento da América, aí vamos alternar entre Brasil e geral. Tudo bem? Até o ano passado nós tínhamos 2 professores, cada um com suas frentes, né? Mas havia um cronograma que era cronologicamente incompatível, porque a história do Brasil já começa no século XVI, pelo menos segundo o que é cobrado no nosso edital. Nós sabemos que a história do Brasil não começa em 1500. E a história geral na bibliografia do nosso edital, ela começa na Idade Média. Ela começa com fatos que antecedem a história da colonização da América pelos portugueses. Com um único professor é possível fazer um rearranjo do cronograma. Começamos com essa história da Europa e daqui a pouco chegaremos em Brasil. Bom, feudalismo, pessoal, trata-se de um conceito, né? Eu cheguei a escrever sobre ele na última aula ou não? Não apresentei uma definição, né? Não, né? Apenas chegamos na sociedade logo, né? Então, feudalismo foi um sistema econômico político social e cultural que se desenvolveu na Europa medieval. Quando nós chegamos nesse ponto, que é o de tentar pensar uma sociedade feudal, é preciso entender antes de qualquer coisa o que é o feudalismo. Na aula passada, eu fiz uma retomada com vocês da formação da Europa medieval, partindo das crises e quedas do Império Romano, passando pelas invasões bárbaras, pela formação dos reinos bárbaros e pela aliança da Igreja Católica com o Reino dos Francos. A expansão do Reino dos Francos deu origem a um império na Alta Idade Média, o Império de Carlos Magno. Esse foi o maior império bárbaro cristão da Europa medieval. Quanto mais ele se expandiu,
mas a igreja com ele também cresceu. Mas esse império ele teve um fim, né? Carlos Magno veio a falecer em 814. Ele teve um único filho que herdou esse império e que acabou mais tarde transmitindo por herança o império que herdara do pai a seus filhos, né? O império de Carlos Magno foi oficialmente fragmentado no ano de 843 por meio da assinatura do Tratado de Verdun. Esse tratado dividiu o que era um grande império em 3 reinos menores. O reino que pertenceu a Carlos o Calvo, outro que pertenceu a Lotário e uma terceira parte, já muito concentrada na Alemanha, em pedaços do leste europeu, que pertenceu a Luís o Germânico. Cada um destes reis, para ocupar o reino que receberam de herança, tiveram que iniciar um processo de concessão de terras. E o feudalismo vai começar justamente aí, na fragmentação daquilo que um dia fora o Império de Carlos Magno, a partir do momento em que seus netos, na condição de reis, entregam partes de seus reinos para outros nobres. E estes nobres, eles vão ocupar territórios, vão construir castelos, vão se comprometer a povoar e defender o reino, mas muitas vezes sozinhos não davam conta de ocupar todo o território que receberam e defendê-lo. Então eles repetiam o processo de concessão de terras a outros nobres. Os reis doaram terras aos nobres, os nobres doaram pedaços de suas terras para outros nobres, e assim sucessivamente. A Europa Ocidental, ela foi se fragmentando numa colcha de retalhos, de reinos subdividido em feudos. Não existe Estado nacional, porque não há uma fronteira territorial nacional delimitada, tampouco um poder central concentrado nas mãos de um monarca absolutista. Estes fenômenos, eles vão compor os quadros da Europa moderna. Os reis existiam acima desta sociedade estamental, que eu coloquei para vocês numa representação de uma pirâmide social. Acima destes estamentos existiam os reis, mas os reis eram muito mais figuras simbólicas do que autoridades políticas, porque os reis não tinham controle efetivo sobre as chamadas relações de suzerania e vassalagem, que fragmentaram os reinos. Dentro de cada feudo, quem manda é um senhor feudal. A lei é um reflexo da sua vontade pessoal, costumes locais. Ninguém ali entra. Eu falei sobre essas relações de suzerania e vassalagem com vocês na última aula. Fizemos algum tipo de anotação. Me ajudem, gente. Tem uma semana. Aliás, tem mais de uma semana, porque rolou o carnaval, né? Então, o carnaval, ele deleta tudo e o Brasil só começa a partir de meio-dia da quarta-feira de cinzas, né? Então, tem 2 semanas que eu estive aqui, não foi isso? Posso ver? Acho que o Antônio não possui. Mas eu só quero ver o que eu anotei. Só quero ver o que eu anotei. Opa, então, desastrado tudo. Formação, parará. Perfeito. Bom, eu cheguei a fazer um desenho aqui, mostrando, né, cavalaria e feudo, mostrei isso para vocês? Pois bem, percebam, né, numa relação suzerania-vassalagem, suzerano-vassalo, isso é uma relação entre nobres. Neste estamento que está no centro da pirâmide, que vem abaixo do clero, a suzerania e vassalagem acontecia aí, entre nobres. Vassalos são membros da nobreza, suzeranos são membros da nobreza. São relações de poder entre nobres. Não temos servos aí dentro, pois os servos fazem parte de um outro estamento, de um outro segmento social. Eles fazem parte daquela categoria que chamaremos de trabalhadores rurais, os camponeses. Deles falaremos logo mais.
Então veja, o nobre que entregava a terra era o suzerano. Então ele tinha muitas terras e a necessidade de ocupar pelo menos partes do seu condado ou do seu ducado ou de sua marca, como eram as chamadas áreas de fronteiras, as marcas que pertenciam aos marqueses originalmente, né? Condados, os condes, ducados, os duques. Os nomes dos títulos correspondiam originalmente às terras que possuíam. Pois bem, um nobre que tinha muitas terras, ele conseguia submeter ao seu poder um nobre com menos terras. Ele entregava a este nobre um feudo. Pensemos no feudo como uma grande propriedade rural, uma grande fazenda. E em contrapartida exigia deste nobre que lhe fornecesse proteção militar, que lhe assegurasse a formação de uma cavalaria. As cavalarias não eram forças de segurança públicas. As cavalarias são forças particulares. Cada senhor monta para que preste serviços a outro nobre. Compreendem? E por que há tanta necessidade de cavalarias? Por que há tanta necessidade de defesa das suas terras, dos seus castelos? Porque não existem forças de segurança pública. Não existem polícias. Não existem exércitos. O exército nacional, ele só vai surgir quando o Estado moderno for organizado na Europa. Esse Estado moderno, ele vai ser comandado por um tipo novo de monarquia. A monarquia absolutista. Então, qual vai ser essencialmente a diferença entre um rei medieval e um rei moderno? O rei medieval é uma autoridade simbólica. O rei moderno é uma autoridade política e simbólica também. Não é só simbólico, ele também tem poder político de fato. Porque ele centraliza o poder e ele submete ao seu poder os oficiais do exército, os generais, que, seguindo suas ordens, defendem as fronteiras do território. Ou seja, pensa que o Estado moderno, fronteiras territoriais delimitadas, governo centralizado, unificação das moedas, unificação das leis, dos impostos, unificação do idioma, tudo isso tem como um dos seus pilares fundamentais o exército, que é o poder de repressão e defesa do Estado. O já falecido historiador Luiz Alberto Muniz Bandeira, que já há 20 anos morava na Alemanha e faleceu há pouco tempo, foi professor da Universidade de Brasília, né? E ele dizia que o Exército Nacional é a espinha dorsal do Estado Nacional. Coluna vertebral, né? Se você quebra ela, você não fica em pé, não é isso? O Exército tem esta analogia com relação ao Estado. Quem mantém o Estado é o Exército. Então, as Forças Armadas são instituições de Estado, pessoal, defendem as fronteiras. No nosso caso, o nosso céu com a aeronáutica, a nossa terra com o Exército, as águas marítimas, a nossa marinha, né? É isso. Elas representam o poder de defesa e ataque de um Estado nacional. E começa com o Exército e Marinha, né? A aeronáutica já é mais tardia na história, uma força armada da modernidade. Surge o exército porque surgirá a pólvora e a arma de fogo. E isso acontece no final da Idade Média, no contexto ali do final da Guerra dos 100 Anos, quando nós temos a disseminação da pólvora na Europa Ocidental, século XV já. Então, o que eram pequenas cavalarias armadas com espadas ou lanças, a cavalo e de escudos, diante de exércitos armados com fuzis? O declínio da cavalaria medieval, ele foi possível porque houve a formação do Exército Nacional. E a formação do Exército Nacional foi a condição, o pré-requisito para a superação da ordem feudal e a formação do Estado Nacional moderno.
Sem exército, não temos Estado. Compreende? E para isso acontecer, por outro lado, foi preciso acabar com o monopólio da guerra por parte da nobreza. Porque quem eram os combatentes nas cavalarias? Senão homens da nobreza. A mentalidade da guerra, a arte da guerra, o monopólio da violência era das elites de nobres. Cavaleiros eram nobres, né? Foram eles quem foram lutar nas cruzadas na Baixa Idade Média. Havia ali todo um ideal, um ideal de honra, de coragem, valores que faziam daqueles homens serem indivíduos respeitados e vistos como modelos de homens naquele contexto social. Esse privilégio da arte da guerra nas mãos da nobreza, ele foi destruído com a formação dos exércitos nacionais, pois os exércitos nacionais passaram a ser forças armadas de massas, né? Então foi inevitável que o povo fosse recrutado para fazermos grandes corpos de tropas. Compreendem o que eu estou falando? Estão me acompanhando, gente? Estão me acompanhando? Eu sei que a coisa está assim entre medieval e moderno, né? Mas é uma visão de conjunto. Eu vou voltar aqui para o nosso caso, tá? Então, no contexto em que as cavalarias são formadas, em que as relações de suzerania e vassalagem fragmentam o poder e a terra, nós não podemos desvincular isso de uma ordem econômica, né, de uma ordem política, de uma ordem cultural. Aquela sociedade hierarquizada e estamental, ela tem por base um sistema econômico, um sistema político, ela vai ser atravessada por uma mentalidade, por uma cultura, e tudo isso a gente sintetiza no conceito de feudalismo, né? Então, do ponto de vista econômico, eu tenho uma agricultura de subsistência. Eu cheguei a registrar isso aí para vocês ou não? Alguma coisa nesse sentido? Economia de subsistência, coloquei alguma coisa nesse sentido? Não, né? Sim ou não? Então, assim, características básicas do conceito enquanto um subtópico aqui do conceito, economia de subsistência, né? Porque é uma economia agrária, predomínio da agricultura voltada para as necessidades dos habitantes dos feudos. Uma ordem de poder político fragmentado entre os nobres e do ponto de vista cultural, nós temos uma mentalidade dominada quase que totalmente pelas influências da igreja. Então, tem política,
tem cultura, mentalidade, tem crença religiosa. É um mundo fechado em si mesmo, que levou 500 anos para se formar e mais 500 anos para se desintegrar. Tá? As pessoas que viveram nesse mundo, elas acreditaram que esse mundo não teria um fim. Elas não se viam no meio, né, num período medieval, no sentido de ser uma idade média, de estar entre um período e outro, entre a antiguidade e a idade moderna. Elas não se viam dessa maneira porque elas não pensavam em modernidade. Porque elas também não viam a si mesmas como medievais. Elas acreditavam que aquilo era um mundo e na mentalidade geral, por muita influência da igreja, acreditavam elas que estavam mais próximas do fim do mundo do que entre uma era e outra. Tá? E de fato, né, imaginem vocês, quantas gerações nasceram, cresceram e morreram durante a Guerra dos 100 Anos, né? 3, pelo menos? As pessoas que cresceram nesse mundo em guerra acreditaram que ele não teria fim. E as cruzadas que começaram no século XI, no final do século XI, e se estenderam até o século XIII. Quem viveu nesse mundo foi afetado pelas crenças de que havia uma guerra do bem contra o mal, do mundo cristão contra o mundo islâmico. Isto era o que resumia o mundo. Eles não se autoclassificavam, o que é muito comum. Quem vive uma época tem dificuldades imensas de entender o que é esta época, porque a história ela é marcada pelo calor dos acontecimentos. E quem neles está inscrito, quem neles vive, dificilmente consegue assimilar os acontecimentos. Então, foi preciso que a Idade Média passasse, que as transformações ocorressem, que a economia mudasse, que a política mudasse, que a cultura mudasse, para que conseguissem eles, para que os historiadores posteriormente conseguissem olhar para trás e entender esse período. A bibliografia sobre os estudos medievais hoje ela é imensa. Então, que histórias da Idade Média existem aos montes e em várias línguas. Então, é um período, é um bloco histórico fechado. Ele tem a duração de 1000 anos. Gente, falando um pouco sobre a servidão. A questão da servidão. A servidão, de modo muito direto, é um tipo de trabalho compulsório. O que é um trabalho compulsório? É um trabalho não remunerado. Perfeito? Escravidão e servidão são formas de trabalho compulsório. O que é um trabalho compulsório? É um trabalho não remunerado, um trabalho não assalariado. É um trabalho em que os trabalhadores não recebem por fazê-lo. Mas qual é essencialmente a diferença entre um servo e um escravo? A diferença é que o servo ele é livre, ao passo que aquele que é escravizado perde a sua liberdade. E mais do que isso, ele é desumanizado na medida em que é tratado como um objeto. Talvez seja esse um dos pontos mais cruéis da escravização na história da humanidade. Ela reduz um ser humano a um objeto, a uma coisa, que tem sua liberdade liquidada por ter sido esta pessoa comprada por outra. Compreende? Não é a situação dos servos. A servidão ela implica uma prestação de serviços
não remunerados, mas existe ali a liberdade dos indivíduos, eles são livres. É claro que não temos ali um grau de liberdade que possa ser protegida por lei, porque isso só vai ser uma conquista da modernidade, depois das revoluções burguesas, especialmente a Revolução Inglesa de 1688 e a Revolução Francesa de 1789. Depois dessas revoluções burguesas é que a ideia, né, de direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade, passaram a textos constitucionais e se transformaram em direitos dos cidadãos e dever do Estado. No período medieval, na história antiga, não existiam tais noções. Então a servidão ela ainda era possível de ser encontrada. Servidão foi praticada no mundo antigo, na Mesopotâmia antiga. Servidão foi o modelo de força, o modelo de exploração de força de trabalho que predominou no Egito antigo. Então, a população do Egito, ela se submetia periodicamente a prestações de serviços obrigatórios para o Estado, que era comandado por um faraó. Então, a população ela era obrigada a trabalhar, seja nos campos e entregando uma parte de sua produção agrícola aos faraós. Aquilo ali era uma teocracia, né? As teocracias são regimes onde o chefe religioso e o chefe político estão na mesma figura e existe uma subordinação do povo em relação a essa autoridade, porque o rei ou o faraó, no caso do Egito, é visto como uma divindade. No caso egípcio, precisamente, era um deus encarnado. Era um deus encarnado. Então eles acreditavam que ali naquele corpo daquele homem estava uma divindade encarnada. Então havia uma crença, uma religiosidade que legitimava aquela ordem. Tá ligado aqui na América, os Incas, o Império Inca, aqui na América do Sul, nos Andes, os Incas também submetiam suas populações à servidão coletiva. Servidão coletiva na Mesopotâmia, servidão coletiva no Egito, servidão coletiva na América pré-colombiana, na região andina, né, nos Andes. Servidão feudal, ela se opera num território menor, que é o do feudo, que é uma área que está sob jurisdição de um senhor feudal. Uma coisa é a relação de suzerania e vassalagem, são relações entre nobres. Outra coisa são as relações de servidão. Relações de servidão ocorreram entre camponeses e senhores feudais. Ok? É uma relação de um estamento perante outro. Eles representam a base da sociedade, são aqueles que são responsáveis pelo trabalho nos campos. Se a economia ela é de subsistência, se ela é autossuficiente, quem é que cultiva essa terra? Quem é que cultiva o alimento, que colhe aquilo que é a base da alimentação de todos os grupos sociais? É a base da pirâmide social. São os camponeses, os trabalhadores rurais. Tá? Eles são os responsáveis por sustentar as necessidades básicas, a alimentação do conjunto da sociedade. Como sempre rolou, né? Os trabalhadores levando o mundo nas costas. Né? Basicamente é isso. Percebam, né? Essa ideia de estratificação, ela existiu, ela sempre existiu. Né? No mundo antigo, as sociedades eram estratificadas. Estratificado é sinônimo de dividido. No mundo antigo existiram sociedades estratificadas. A sociedade feudal ela era estratificada. Quando o capitalismo se afirmar como uma ordem econômica na modernidade,
a estratificação social continuará. Mas agora falaremos de classes, não estamentos, né? Ao invés de falarmos em primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, clero, nobreza, povo, vamos falar de classes altas, classes médias e classes baixas, né? Com um elemento a mais. A mobilidade social numa sociedade de classes capitalista, ela vai ser maior do que aquela mobilidade que é muito baixa ou quase nula numa sociedade estamental. Tá? Embora para essa questão controvérsias, né? Fala-se muito em meritocracia, mas é um discurso falso. Tá? É um discurso falso porque falar em meritocracia com herança é mole. Chamar a herança de meritocracia é fácil. Né? Então, que mérito é esse? Ser herdeiro? Então, pera aí, meu chapa. Igualdade é dar as mesmas condições a todos no ponto de partida e o ponto de chegada depender do esforço individual de cada um. Mas não foi eu que inventei isso não, essa frase é do Karl Marx, não precisa de me chamar de comunista por isso. Mas ele diz que, repetindo, igualdade é dar as mesmas condições a todos no ponto de partida e o ponto de chegada depender do esforço individual de cada um. Não é o que vemos na prática, né? Pois se o sujeito ele tem uma herança, um patrimônio, então ele vai administrar o patrimônio familiar, o patrimônio que lhe for herdado. Enquanto que a massa na base, né, não poupa, não acumula, porque ela troca força de trabalho por salário e o salário não dura o mês inteiro. Ponto. Não é verdade? Mas isso é uma outra discussão que é feita na modernidade capitalista, né? É uma sociedade, então, estratificada, uma sociedade que se dá com base na exploração de uma massa de trabalhadores rurais, mas esses trabalhadores rurais são livres, isso é bom que seja colocado. Os servos são livres. Professora, como que alguém vira servo? Porque ele normalmente vai descender de uma família que lá no final do Império Romano eram os colonos, né? Quando o sistema escravista romano foi declinando e ocorreu um êxodo urbano, as cidades foram esvaziando e os campos foram crescendo, e os antigos plebeus começaram a trocar sua força de trabalho pelo direito de viver numa terra e morar com suas famílias e cultivar algo para si e sua família na terra de um patrício, por exemplo, né? Chamamos esse processo de ruralização da economia e da vida social no Baixo Império de sistema de colonato, porque lá dentro das terras esses plebeus passaram a ser chamados de colonos. Foram tendo filhos, netos, bisnetos. Então, quando os bárbaros invadem o Império Romano do Ocidente, eles já encontram uma realidade social e econômica bastante ruralizada, que vão apenas adaptar aos seus novos reinos. Então, tem uma coisa, né, que vem... É claro, também aqui não podemos apenas pintar o capitalismo como o demônio, etc., né? Senão vão falar aqui que eu sou comunista, bolchevique, não é essa a questão. Tem um historiador e filósofo espanhol, ele é historiador e filósofo, chamado Antônio Escorrotado. Ele está vivo, ele está bem velhinho, mas ele está vivo. E ele escreveu uma trilogia gigantesca. Ele é um crítico do marxismo. Aliás, não é só um crítico, ele é um inimigo do marxismo, né? Mais do que um crítico, ele detona, ele declara guerra, mas é uma guerra acadêmica, uma guerra teórica, uma guerra no papel, né? No debate histórico, filosófico, né? E ele faz um trabalho muito interessante. E ele escreveu uma trilogia imensa que não foi traduzida do espanhol para o português, né? Porque infelizmente nós somos um país que não traduz nada. Vocês sabem disso, é um problema isso, né? É um problema, né? Nós não traduzimos as coisas. É tradução da tradução, olha que coisa horrorosa.
Né? Um clássico da literatura russa, um Dostoiévski, Crime e Castigo. Você pega ali a Martin Claret, aquilo ali foi traduzido para o francês, do francês para o inglês, do inglês para o português. Tradução da tradução da tradução. Eita, diacho! O telefone sem fio. Né? Nós não traduzimos nada. O trabalho do tradutor, ele é um trabalho hercúleo e não valorizado. Você pega lá o professor da Unicamp, que já faleceu, Fausto Castilho, e ele traduziu um livro do filósofo alemão Martin Heidegger, Ser e Tempo. E sabe quanto tempo ele ficou traduzindo esse livro? 20 anos. 20 anos traduzindo. Aí você compra pela editora da Unicamp, metade da página em alemão, metade em português. Direto do alemão. 20 anos, olha o trabalho. Quem é que liga para isso? Quem é que vai comprar esse livro um dia e estudar? É um grupo minoritário que estuda filosofia alemã, existencialismo, e acabou. Né? Então é isso, a gente lê tradução de tradução. E tem uma série de problemas, né? Série de problemas. Você pega lá o Platão, a República. Bom, a República não vem do latim, res publica, coisa pública, coisa comum. Mas Platão não era grego? Como é que o nome do livro dele pode ter um nome de origem latina se o cara era ateniense, era grego? O título já está traduzido errado, porque não tem república em grego. Tem a palavra politeia. Então a tradução mais adequada seria a política. Mas Aristóteles já tem uma obra chamada Política, não seria a política de Aristóteles, a política de Platão, né? O nome já é errado. Já ouviram falar em mais-valia? Karl Marx, teoria da mais-valia? Essa palavra não existe em alemão. Ela é uma invenção de tradução. Somente agora, 2020 ou 2019, quando saiu uma tradução do Capital, do Marx, do alemão para o português, o tradutor usou o termo correto. Mais-valor, teoria do mais-valor. Então, assim, são erros que viram conceitos. É tradução de tradução de tradução. Então, assim, é muito difícil estudar humanidades num país como o nosso, no fim das contas, né? Os servos são livres, mas dependentes da terra dos senhores. Deixa eu voltar aqui que eu não esqueci não, tá? Eu dizia o seguinte, não podemos só demonizar o capitalismo. O Antônio Escorrotado escreveu uma trilogia enorme, que não foi traduzida para o português. Los Enemigos del Comércio, 3 volumes. No primeiro volume, Antônio Escorrotado, filósofo historiador espanhol, ele diz que o capitalismo libertou os servos da servidão. E isso realmente é interessante. Quando a gente chega na Baixa Idade Média e começamos a ver a vida pulsar nas cidades, essa galera vai sair de uma vida de opressão no campo e vai ganhar a liberdade nas cidades, com o comércio. Então, ele meio que tenta, nessa obra gigantesca de Fôlego, mostrar que o capitalismo ele também tem um lado positivo de emancipar os servos da servidão. E se você realmente for analisar, ele foi o sistema econômico mais revolucionário que já apareceu na história, com todas as suas contradições. Veja, eu não estou dizendo que é o melhor, estou dizendo que ele foi o mais revolucionário no sentido de implodir tudo que veio para trás. O capitalismo vai destruir o feudalismo, vai destruir o mercantilismo, vai destruir a escravidão e vai reinar hegemônico no mundo. Qual sistema veio depois dele, né? Eu não estou dizendo que ele é o melhor do mundo, mas ele foi o mais revolucionário no sentido de acabar com tudo que veio antes para imperar sozinho. Se haverá futuro, a história não consegue prever. Mas, de fato, o que acabou com esta ordem foi o comércio nas cidades. E o Antônio Escorrotado faz um trabalho excelente nesse sentido. Pessoal, eu vou registrar agora aqui com vocês, nesta parte do quadro, os tributos que os servos pagavam. Isso varia muito de manual para manual. Então eu vou pegar aqui das minhas anotações o que está no Cláudio Vicentino para vocês. O livro do Cláudio Vicentino, História Geral e do Brasil, Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo, são os manuais mais completos para se estudar para esta prova, eu particularmente considero. Os outros, aí do José Jobson Arruda também, Nelson Piletti,
né, que está lá. Esses dois manuais, eles são os manuais... A bibliografia de vocês, ela é composta só de livros didáticos, tá? Então, esses dois, eles contêm o maior número de informações. Os outros são mais superficiais perto deles. Então, o que está lá, inevitavelmente, já está nos outros. Então, eles basicamente servem de base para as minhas aulas. Pegando o livro do Cláudio Vicentino e do Gianpaolo Dorigo, ele lista lá as obrigações feudais. Essa dependência que os servos tinham com relação aos senhores, ela tem um vínculo, que é a terra. O servo se submete a uma série de obrigações e tributos porque ele tem de pagar impostos, né? Então, os tributos, eu elenquei aqui, às vezes você vai encontrar outros a mais, mas eu prefiro me limitar àquilo que consta nos nossos autores. Os tributos ou obrigações dos servos. Então nós tínhamos a corvéia, que é o trabalho nas terras do senhor feudal. Então, 7 dias da semana, de 4 a 5, são reservados para serviços exclusivos nas terras do senhor feudal. É a corvéia. É um tipo de tributo que você encontra em todas as realidades da Europa feudal. Em algumas regiões, existiam alguns tributos que não existiam em outras. Então, esses casos particulares, não vamos nos preocupar com eles, tá? Vamos nos ater aos mais gerais, que é o que o Cláudio Vicentino traz. A talha é a parte da produção do servo que deveria ser entregue ao senhor feudal. Então, esse tributo, ele é pago com serviços e também com gêneros alimentícios. Eu presto serviço e eu também entrego uma parte da minha produção para o senhor feudal. Grãos, principalmente, né? É uma alimentação muito carnívora e de muitos grãos. Então, cultiva-se cevada, trigo e come-se muita carne, né? Que mais? Banalidade. É um tributo cobrado pelo uso de instrumentos ou bens do feudo. Moinho, celeiro, ferramentas, forno,
etc. Isso porque eles estavam indo trabalhar pro senhor feudal, né? Hã? Isso porque eles estavam indo trabalhar pra Exatamente, exata. É uma vida desgraçada, bicho, desculpa a palavra. Mas é terrível, né? Não tem salário, tem trabalho pra caramba, tem uma exploração danada. E eles não tinham opção. Daí essa noção do comércio como um elemento libertador. Na cidade ele não é senhor de ninguém, ele é senhor de si mesmo. Tá, posso apagar aqui do lado, gente? Captação. Imposto pago por cada membro da família. Captação porque é por cabeça, né? Tostão de Pedro. É o dízimo. 10% da produção do servo era pago à igreja. Mão morta. Era uma taxa paga pelo servo para permanecer no feudo no caso da morte dos pais. Essa mão morta também poderia ser cobrada simplesmente pela morte de algum membro da família. Então existiam variações a depender da realidade em que estamos tratando, ok? Albergagem. Obrigação dos servos de receber o senhor feudal e sua comitiva em situações de viagem.
Então imaginem vocês que um senhor feudal tem vários feudos distantes uns dos outros. E ele está a percorrer esse território, ele tem por direito ser acolhido e recebido em qualquer um desses feudos pelos servos que devem estar ali à sua disposição. Isso era um tipo de tributo, de obrigação, chamado albergagem. Existiam outros impostos, outras obrigações que poderiam existir em alguns lugares, mas em outros não. Por exemplo, o formadiare, que era comum em alguns lugares da Itália, que era relacionado ao casamento, a autorização do casamento, né, de um servo ou dos servos entre si pelo senhor feudal. E em algumas regiões, pessoal, a coisa se complicava. A primeira noite de núpcias do servo era de direito do senhor feudal. É mole um negócio desse? Na Inglaterra isso acontecia. Aquele filme Coração Valente, com Mel Gibson, trata dessa questão. É um filme antigo, muito provavelmente vocês não viram, né? Mas a primeira noite era do senhor feudal e não do servo. Já pensei que maldição, né? Uma situação dessa. Ainda colocavam uma placa na porta da residência do servo, depois que o senhor feudal ia lá e se deitava com a esposa do seu servo. Ele botava uma placa, assim, ó. Fornication under consent of king, né? Fornicação sob consentimento do rei. Que deu origem à palavra fuck em inglês, que vocês sabem o que significa, né? É mole. É uma vida cruel, né? E a depender da realidade, mais cruel ainda, né? Pois bem, o professor tem que decorar isso aqui, infelizmente sim, viu, gente? Porque a nossa prova, ela ainda insiste em algumas questões no modelo de decoreba. É muito triste, mas é o que temos em termos de avaliação. A prova da SPSEX ela ainda tem um padrão muito decoreba, que é a forma mais eficaz de você fazer alguém odiar a história, né? É fazendo essa pessoa decorar coisas, né? E, infelizmente, ainda nos deparamos com questões assim, de decorar impostos feudais, de decorar nomes de reis, de decorar batalhas, isso aí fede a mofo, né? Isso aí quem estudou assim foi meu avô, que tem 93 anos. Ele estudou história desse jeito, né? Então, como existe um núcleo duro da avaliação, que são as exatas para vocês, onde a coisa pega firme, né? Nos cálculos, tratam a história como uma decoreba, né? Ainda é uma herança de um modelo de se estudar a história, tal como se estuda matemática. O sujeito que decora o maior número de informações sabe história na ponta da língua. É o equivalente ao sujeito que decora muitas fórmulas, né? Ele decora muitos fatos e datas. Grande coisa. Como se estudar a história fosse isso, né? Mas infelizmente é uma prova que ainda apresenta esse tipo de perfil em algumas questões. Infelizmente, tristemente. Mas estamos aqui para nos preparar para a batalha, não é isso? Então vamos em frente. Tudo bem até agora, gente? Tudo tranquilo? Tudo certo? Então eu vou apagar aqui do lado, tá bom? Seguinte, vamos falar de um outro tema que é a igreja. A igreja medieval. A igreja medieval, pessoal, ela é uma outra parte dessa história do feudalismo. É uma parte que está ligada à cultura. Naquela pirâmide social, o topo da pirâmide era formado pelo clero. O clero é formado pelos membros da igreja, né?
Eu falei para vocês na última aula sobre a hierarquia da igreja, padres, bispos, arcebispos. Eu falei sobre isso ou não? Particular e outra? Não. Não, como é que é? Da hierarquia, eu falei para vocês da hierarquia ou não? Mas não dessa parte do clero secular e regular. Ah, sim. A igreja... sim, a igreja, ela é uma instituição de 2000 anos. Ela se estrutura no momento em que o Império Romano está entrando em declínio. Ela vai se edificar. O Império desaba e a igreja se levanta. Eu gosto muito dessa imagem contraditória. A igreja, ela vai herdar o latim, que vai se transformar na língua dos eruditos durante a Idade Média. Ela vai ser uma instituição de cultura, de religião e de poder. Porque os papas vão tentar ocupar este vazio deixado pelos imperadores romanos que não existem mais. Os papas vão tentar ser a autoridade suprema da Europa. E a conversão da Europa numa civilização cristã vai ser o grande projeto da igreja, que vai ter um nome, a cristandade. Esta palavra, cristandade, ela compreende um projeto de civilização cristã que a igreja defendeu até os últimos momentos da Idade Média. Eu diria para vocês que as cruzadas, elas representaram esse apogeu de defesa da cristandade. É o momento em que a Europa começa a se auto-perceber como a Europa associada a um projeto de uma religião cristã e tem como o seu outro, né, o seu adversário, o seu outro, que não corresponde ao eu, o muçulmano. Uma coisa é o mundo islâmico, outra coisa é o mundo dos muçulmanos, né? Dos cristãos. E esse embate cristãos e muçulmanos, ele também é uma outra chave de compreensão do mundo medieval. Os muçulmanos são os que praticam o islamismo? Os muçulmanos são que praticam o islamismo, né? Lembrando que o islamismo é uma religião, ela tem origem árabe, mas os árabes compreendem um povo que fala uma língua. Então, às vezes há muita confusão. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Compreende? Existem árabes muçulmanos, árabes cristãos, árabes judeus, árabes ateus. Como existem muçulmanos árabes, mas também egípcios, africanos, europeus, latino-americanos, brasileiros. Aqui na Asa Norte tem uma mesquita. Já viram? O templo sagrado dos muçulmanos? Lá para o final da Asa Norte tem uma. É uma mesquita. Então não confundir o povo com a religião necessariamente. Né? Mas originalmente foram os árabes que estiveram associados a esta que foi a terceira religião monoteísta da história. Nessa sequência, né? Primeiro o judaísmo, de dentro do judaísmo o cristianismo e mais tarde o islamismo. Uma vez eu vi uma entrevista de um muçulmano explicando que, na verdade, não existem, da perspectiva de muitos muçulmanos, não existem três religiões. Existe uma religião que é o monoteísmo, que é a religião de Deus. Isso na visão islâmica, né? Então, o que acontece é que este monoteísmo, este Deus único, ele tem essa religião do Deus único, ela sofre de atualizações históricas. Então, são os momentos da revelação. Então, você teve uma época ali que foram dos profetas do judaísmo, né, com Moisés, Abraão. Depois você tem uma nova atualização com Cristo e a última atualização seria com Maomé, né? Que é Mohammed, né? A gente fica traduzindo o nome, tá errado, né? Charles vira Carlos, William vira Guilherme, Mohammed vira Maomé. No português a gente sai traduzindo tudo, mas ele mesmo, inclusive, nessa entrevista falou, não se traduz o nome, é Mohammed, né? Então, o Mohammed, Maomé pra gente, na versão brasileira Herbert Richards, né? É terrível, né, essa coisa de traduzir, né? E traduzir título de filme ainda, pior ainda, né?
Não, não dá. Uma vez eu estava dando lá pro primeiro ano do ensino médio, aí eu tava falando de antiguidade para eles, politeísmos, aí eu passei um trecho de um vídeo, né? Que era, em inglês era The Religions of Ancient World, né? As religiões do mundo antigo. Só que o vídeo era dublado, né? Aí apareceu lá, The Religions of Ancient World. Aí o cara, clássicos e mitos do Mediterrâneo. Né? Os alunos começaram a rir, né? Porque tosco demais. Mas isso é bem da língua portuguesa, traduzir as coisas, né? Mohammed, Maomé. Então, para eles, Mohammed é o último dos profetas. E Alá, o Deus único. O islamismo seria a última atualização do monoteísmo e Maomé o seu último profeta. Seria o caso. Essa religião, pessoal, ela tem a sua história ligada à Idade Média, ela não é necessariamente um tópico do nosso edital, mas é o seguinte, é praticamente impossível entender só um instante. É praticamente impossível entender certos aspectos da Idade Média sem levar em conta o fenômeno do islamismo. Aí, antes de eu voltar aqui na igreja, deixa eu só mostrar para vocês aqui uma coisa. Professora, a usura vai ser feita agora na parte das cruzadas ou ela de Ela é uma prática condenada pela igreja no contexto da Baixa Idade Média, né? Que é a prática dos juros, né? Podemos falar de usura quando falamos de comércio. No contexto medieval, da sociedade medieval, a usura ela vai ser uma prática condenada pela igreja no contexto do renascimento comercial e urbano, durante e após as cruzadas. E vai ser uma prática condenada pela Igreja Católica que representará um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo, né, no fim das contas. Eu vou falar um pouquinho sobre ela quando chegarmos no contexto do renascimento comercial e urbano. Tá, agora por que não está rolando? Será que o Rafael pode me dar uma ajuda com isso aqui, gente? Eles chamam lá pra mim, você faz esse favor pra mim, rapidinho? Olha só, pessoal, é bem rápido aqui, eu só vou mostrar um mapa e nós vamos voltar para as anotações. Esse mapa é só pra gente entender um pouco a função dessa nova religião na constituição da Europa como uma área dominada pela igreja. O cristianismo ele vai estar associado a um território, a um povo, a um projeto civilizatório. E ele vai ser, em alguma medida, uma forma de se defender de um outro povo, de uma outra civilização, de uma outra religião. Então, esse conflito entre cristãos e muçulmanos, ele é uma chave para se compreender muita coisa dentro da história da Europa medieval. Esse é um ponto importante. Na verdade, é um mapa da expansão islâmica, eu vou voltar nele daqui a pouquinho. Eu não sei se é um HDMI, talvez, eu não sei, Rafael. Foi. Obrigado, viu? Olha só, gente, esse mapa, ele mostra os territórios em que houve a expansão do islamismo. Reparem que o Império Árabe, espalhando o islamismo pelo Oriente Médio, pelo norte da África e chegando até a Europa, dentro da Península Ibérica,
né, o Império Árabe acabou transformando o mar Mediterrâneo numa espécie de, abre aspas, lago árabe. A Europa ficou fechada, encastelada em seus feudos, presa à sua cristandade, enquanto os árabes reinavam absolutos no mundo africano, no Oriente Médio, né, e também na Península Ibérica. Aqui, pessoal, nós vamos ter Portugal e Espanha, né? Então percebam que os ibéricos têm sangue islâmico correndo em suas veias. Todas as palavras com prefixo al são palavras de origem árabe, que nós herdamos devido à presença islâmica na Península Ibérica. Algodão, alface, alcatra, álgebra, alquimia e por aí vai. Alcatrão, algodão, tudo que tem um prefixo al pode ter certeza que veio da língua árabe, a influência árabe na composição do nosso idioma. Tá? Lutar contra essa presença muçulmana foi um fenômeno que na Idade Média, em contextos e lugares específicos, constituiu-se de um aspecto central na formação desta Europa cristã. Nós vamos ter as cruzadas entre os séculos 12 e 13, 11 e 13, final do 11 até o 13, em direção ao Oriente Médio, porque aqui nós temos Jerusalém, um território considerado sagrado pelos cristãos, e que ao cair sob domínio islâmico tentou ser libertada esta terra santa pelos cristãos. E eis então o pretexto das cruzadas. É claro que não é só esse, isso esconde outros interesses materiais de que falaremos ainda. E por outro lado, quando nós temos a formação de Portugal e da Espanha, a formação do Estado português e a formação do Estado espanhol vai ser uma luta contra os muçulmanos que dominavam a Península Ibérica. Eles vão empurrar os muçulmanos de volta para a África. A formação de Portugal e de Espanha foi uma nova cruzada, tal como as cruzadas que ocorreram em direção ao Oriente Médio. Então, esta lógica de luta, este embate entre cristãos e muçulmanos, ele é uma chave para se compreender a formação da mentalidade e da identidade europeia como uma civilização cristã. Por outro lado, né, a igreja, nesse ambiente como um todo, ela vai ocupar um papel central ao forjar essa civilização e essa mentalidade, porque ela vai ser formada pela elite cultural daquela época, como ainda hoje o é. Não sei até que ponto vocês sabem, mas um padre, para ser padre, ele fica mais ou menos uns 8 anos num seminário. Ele estuda grego, latim, teologia, filosofia, história, direito canônico. Um padre não é qualquer pessoa, pessoal. A formação humanística de um padre é extremamente densa. Extremamente densa. Tá? Então, é uma formação muito sólida. Já desde a Idade Média eles conservam isso. Fico eu pensando cá na minha cabeça o que o Vaticano não tem de documentos históricos, arquivos secretos, fechados a 7 chaves. A igreja é uma instituição de poder até hoje, né? E ela ainda monopoliza muitos conhecimentos que os historiadores são loucos para acessar, mas não é bem por aí que a coisa funciona, né? Então, ela está aos pouquinhos liberando acesso a alguns arquivos para pesquisadores, tudo com muita restrição, né? O mundo árabe que se formou aqui, pessoal, foi um mundo civilizado, de alta educação e cultura. Árabes espalharam bibliotecas pela África, inclusive atravessariam o deserto do Saara e islamizariam a África subsaariana, formando aqui reinos poderosíssimos na Baixa Idade Média. Para vocês terem ideia, dentro do Império do Mali, que se formou nessa região, um império islâmico, havia a cidade de Tombuctu, que tinha, né, no século XIV, a maior biblioteca. Eram 20 mil livros. A maior biblioteca nesta época na Europa era a biblioteca do rei Carlos V, na França, que tinha 900 volumes, restrito à corte do rei. 20 mil livros em Tombuctu, na África subsaariana, uma biblioteca com bibliotecários, funcionários, aberta ao público, livros encadernados. Um negócio gigantesco.
na África Ocidental. Universidades surgiram por aqui, filósofos, né, árabes no norte da África se espalharam, inclusive na Espanha. Santo Tomás de Aquino só pôde conhecer as obras de Aristóteles, que o influenciaram, pois o pensamento tomista é um pensamento aristotélico reinterpretado à luz do cristianismo. Tomás de Aquino leu o pensamento de Aristóteles a partir das traduções árabes que Averroá fez. O filósofo Averroá se escreve Averroes, né? Averroá, e ele foi o responsável pelas traduções de toda a obra do Aristóteles. Do grego para o árabe, do árabe para o latim, e comentou. Então, Tomás de Aquino lê as traduções árabes de Averroá. Sem as mãos árabes, não teriam eles formado uma mentalidade como a de Tomás de Aquino, que é o expoente maior da chamada filosofia escolástica. Os conhecimentos de navegação que os portugueses e mais tarde espanhóis colocaram em prática para navegar sobre o Atlântico, o que os levou posteriormente à América, foram disseminados primeiramente na Península Ibérica por estudiosos árabes. Então, a Europa é muito devedora dos árabes. Mas, como o que foi declarado contra eles foi uma guerra contínua, eles não reconhecem isso de jeito algum, né? Então existe aí também essa história, né, que é contada pelos vencedores, né? O triunfo na modernidade não foi do eurocentrismo, do colonialismo e do imperialismo europeu? Eles jamais vão dizer, nós somos devedores da África, né? Por exemplo, você pensa na Grécia, muitos autores já mostram que houve uma grande influência do Egito sobre a Grécia, que a Grécia foi uma espécie de puxadinho do Egito. O historiador, Martin Bernal, The Black Athena, Atenas Negra, em 3 volumes de mais de 800 páginas cada um, tudo em inglês, nada em português. Mostra, né, as raízes afroasiáticas da cultura clássica. Mostra como que a Grécia foi, na verdade, uma imitação aí profundamente influenciada pelos egípcios. Né? Não, aí você pega os livros de filosofia e eles vão dizer a Grécia é o berço da civilização ocidental. Né? Então, peraí, ninguém pensava na África, né? Ninguém pensava no Egito. Ninguém poderia construir uma pirâmide no Egito porque ninguém sabia de matemática. Tá bom. Babilônicos inventaram um calendário, não tinham conhecimentos matemáticos e astronômicos para isso? Como assim? A divisão do dia em 24 horas e do ano em 365 dias, o calendário é uma invenção babilônica, onde está o Iraque hoje, não é a Grécia. Construir pirâmides pressupõe matemática e engenharia avançada. Ah, não, aquilo ali foi feito por ETs. Né? Já ouviu esse papo? Eu fico revoltado com isso, porque você está duvidando da capacidade humana de fazer coisas. A África tinha intelecto, tinha pensamento matemático, filosófico, tinha tudo. E os árabes foram essa civilização de cultura. Está no Alcorão. A tinta do acadêmico é mais sagrada do que o sangue do Marte. A tinta do acadêmico, do universitário, é mais sagrada do que o sangue do Marte. Tudo isso foi ignorado numa grande luta entre cristãos e muçulmanos. Ô, professor, mas o senhor vê aqueles blocão que foi feita a pirâmide, você não acha que foi alienígena, não? Ah, pois é, né? Carregar aquele bloco ali Não, pois é, mas se você tem coisas extremamente misteriosas também na América. Só que o colonialismo mental que nos impõe a ideia de que somente a Europa consegue pensar, nos leva a esse tipo de hipótese absurda. Tá fora da Europa, foi ET que fez. O alienígena baixou aqui e construiu. Ninguém aceita a ideia de que o Coliseu foi feito por ETs, né? Não, ele está na Europa, a Europa pensa, né? O Coliseu foi feito por ETs, já ouviu essa tese? Né? Não, claro que não, né? Você tem outras incas, desenvolveram construções arquitetônicas anti-terremoto, com pedras gigantescas. E é uma área que tem muito terremoto ali, nos Andes. E aí? Né? Os maias usavam 2 calendários, um civil e um religioso, que se encontravam de 250 em 250 anos. Esses calendários se encontravam.
construíam... Tem uma pirâmide escalonada em Chichén Itzá, na península de Yucatán, que foi civilização maia. Que, numa época específica do ano, o sol produz um espetáculo de luz e sombra na lateral dela, que desenha um corpo de uma serpente, de mais de 20 metros de altura. Na base da pirâmide tem a cabeça da serpente. Aí a luz desenha um jogo de luz e sombra, o corpo da serpente, vai fazendo voltas ao longo do dia. É o espetáculo de Chichén Itzá. Esse fenômeno se repete há séculos e séculos. Como que eles fizeram isso? Como que eles calcularam a movimentação do Sol e reproduziram isso numa obra de engenharia complexa, numa precisão matemática? Os ângulos, as curvas, tudo se encontra e forma o desenho de uma pirâmide. Isso só acontece uma vez no ano, numa época específica. As pessoas vão para lá ficar curtindo o espetáculo de Chichén Itzá, vendo a serpente se formar com luz e sombra na lateral de uma das escadarias de uma pirâmide escalonada da civilização maia. Quem fez aquela pirâmide? Alienígenas? O ET de Varginha, cabeçudo, verde? Não, foram seres humanos. Como não temos as fontes que nos liguem a esse passado, aí a gente fica atribuindo hipóteses malucas. Né? Eu vi no... extraterrestres do passado, coisas do tipo, nesses programas malucos por aí. Não, foi ser humano, foi gente, pessoal. A humanidade não existe somente aqui dentro. Pensante, né? Não existe fora. A igreja, ela vai se posicionar contra isso, ela vai ter um papel de organizar essa civilização, inclusive em alguma medida para reagir contra a ameaça islâmica, no fim das contas. E a igreja, ela vai se dividir entre o que nós vamos chamar de clero secular, que são os clérigos atuantes nas cidades e que formam a hierarquia eclesiástica. Padres, bispos, arcebispos, cardeais, papas. Eu falei dessa hierarquia para vocês? Falei, não falei? Na última aula? O senhor só citou a divisão, assim, os padres, bispos, mas o clérigo secular não. Diocese, eu falei sobre essas coisas ou não? Um padre, um padre, ele comanda uma paróquia, né, gente? Então, uma paróquia é uma igreja. Cada igreja vai ter um padre. Isso aqui forma um conjunto de igrejas. Então, cada uma dessas tem um padre. Cada igreja tem um padre, não é isso? O padre é a autoridade de uma paróquia. Aqui tem missa todo domingo. Uma cidade vai ter várias igrejas, não é isso? Então, cada igreja com um padre. Um conjunto de igrejas forma uma diocese. Sacou? Quem é que manda numa diocese? O bispo. O bispo manda nos padres. Um conjunto de dioceses
vai formar uma arquidiocese. Sacou? Quem é que comanda uma arquidiocese? O arcebispo. Então ele já manda num número maior de igrejas, não é isso? Porque ele comanda um número maior de bispos. Quem vai estar acima do arcebispo? Os cardeais. Quem vai estar acima dos cardeais? Pô, ficou péssimo isso aqui, né? Eu distribuí de maneira péssima, né? O Papa. O Papa é o chefe supremo da igreja, está lá em cima. Ou seja, veja a dificuldade, né, para chegar a Papa. Como anos de experiência de formação e a eleição, né, eleição interna dos cardeais que escolhem. Tá? Um processo bem fechado. Né? A gente só tem acesso à fumacinha lá no Vaticano quando escolhem o Papa. Essa hierarquia já estava montada desde o fim do Império Romano, mais ou menos. Ela vai se estruturando e se sofisticando, se burocratizando com o passar do tempo durante a Idade Média. Tá? Então a gente está falando de uma instituição que tem uma organização, mobiliza recursos, tem domínio intelectual, formação de 2000 anos. 2000 anos. Né? Então, esse clero secular, a palavra secular vem de séculum, que significa mundo. É a igreja que está no mundo, concretamente falando, o mundo temporal. Ela representa o quê? O mundo espiritual, a possibilidade do acesso ao mundo espiritual, a conversão à fé cristã católica, a adoção de uma conduta ética, porque o tornar-se cristão não é só crer no Cristo, é não pecar, não matarás, não roubarás, não cobiçará a mulher ao próximo, tudo aquilo que já no Antigo Testamento era anunciado, mas além disso, é o perdoar os inimigos, o aceitar o Cristo, etc, etc, etc. É uma conduta ética, né? É uma mudança de comportamento, é um comportar-se de maneira distinta daqueles que não são cristãos. Então, por exemplo, era muito comum entre as tribos bárbaras o incesto, por exemplo, o culto aos mortos, a prática de incesto, né? Relações sexuais entre parentes. Tudo isso vai ser condenado pela igreja. A família monogâmica, pai, mãe, filhos. Quando eles chegarem na América, verem os tupis praticando a poligamia, tudo nus, né? Ou os colonos praticando a violência sexual contra as mulheres indígenas. A igreja ela vai tentar dar uma ordem àquele caos. Vai tentar aculturar os povos indígenas da América, transmitindo sua religião cristã, mas também língua, hábitos, costumes, vestimentas, modelo organizacional de família, monogamia. E também vai tentar botar um freio na violência dos colonos. Então ela vai ter um projeto para as colônias também na época da modernidade, do colonialismo moderno. Né? Então, não é só aceitar um Deus. A conversão ela vem acompanhada de uma conduta ética, de um projeto civilizatório. Então, esse setor aqui da igreja, esse ramo do clero católico, ele tem essa função. Né? Ele tem uma hierarquia, ele tem um papel social, cultural, religioso, ele tem um projeto civilizatório, que da Europa medieval tentará ganhar o mundo. Né? O que significa a palavra católico? Universal. Então, serão criados padrões de ritos. A missa ela vai ser a mesma, seja no Japão, no Egito, na Itália ou no Brasil. A missa católica apostólica romana ela tem um padrão universal. Né? Vai mudar a língua, né? Mas o padrão é o mesmo, universal. Né? Tá, e o outro clero? É o clero regular. É formado
Vou apagar esse desenho. Pelas ordens monásticas. Que se organizavam com base nos princípios de voto de castidade, pobreza e trabalho. Trabalho no sentido de obras, né? Obras sociais principalmente. São as ordens, são os monges, né? Beneditinos, dominicanos, carmelitas, franciscanos, mais tarde, na época da Contra-Reforma, jesuítas. São as ordens monásticas. Elas não vão participar desta hierarquia eclesiástica que atua no mundo das cidades. Serão homens, e no caso das mulheres, as freiras, as ordens de freiras, que vão surgir também mais tarde, que vão adotar um estilo de vida baseado numa maneira de seguir a Cristo segundo estes princípios básicos. De abandono radical de qualquer possibilidade de desvio da fé e do espírito para os prazeres carnais. Sejam eles de natureza alimentar, sexual, ou mesmo aquilo ligado a prazeres de outro tipo, né, como bens e riquezas, já ligando-se ao voto de pobreza. Nos primórdios da igreja cristã, nós tivemos... os evangelhos relatam isso, né? O Cristo no deserto e sendo tentado pelo demônio no deserto, não é isso? Então ali ele sofre, né, com a fome, com a sede, com as tentações do demônio. Essa ideia da imitação do Cristo, ela vai ser levada a sério por um novo tipo de modelo de cristão que já no fim da antiguidade começa a aparecer. Santo Antão é a figura que inaugura esse tipo de modo de vida cristão radical. E depois dele, os padres do deserto. Se isolar no deserto para imitar a Cristo, assumindo uma posição existencial radical de abdicação da vida material, do mundo enquanto si. Uma vida totalmente ligada à espiritualidade e à fé. Baseada na castidade, no voto de pobreza. A palavra monge, ela vem do grego monakos. Monakos, em grego, significa isolado. É aquele que está isolado. Com o passar do tempo, esse tipo de comportamento, contagiando muitas pessoas que perseguiam o mesmo ideal de uma vida cristã pura, santa, acabou culminando na formação das ordens monásticas. Então começou a haver uma organização. Essas pessoas que partilhavam de um mesmo ideal de vida santa e pura, e baseada numa radicalidade de seus comportamentos, acabou originando esta outra corrente do clero católico que foram as ordens monásticas. Elas representaram uma espécie de contraponto àquilo que era o clero secular, sobretudo na medida em que esse clero secular começou a se interessar por demais por política, por poder e por dinheiro. Não vamos nos esquecer da Reforma Protestante. Ela teve uma motivação, né? Essa motivação foram os desvios de conduta ética do clero católico.
Se pensar no que aconteceu na Itália, ali no contexto do Renascimento, sob o papado de César Borgia, né? Você vai ter os Borgia, né, que também tiveram interferência na igreja, muita corrupção, né? Pense num papa como Alexandre VI, né? Com uma espécie de batina, né, cravada com ouro e diamantes, né? É muito distante do que o Cristo, que falava aos pescadores, ao homem e à mulher do povo, pregava. Então, desvirtuaram a certa altura, sobretudo na época do Renascimento, na época do absolutismo, há um desvio muito grande de conduta ética dos padres, dos bispos, do clero secular com relação à mensagem original do Cristo, né? O clero regular foi um contraponto a isso, compreende? E a igreja, nos primeiros momentos, olhou com muita desconfiança para aqueles homens que procuravam seguir a Cristo a partir de um comportamento radical. Mas eles não, em momento algum, negaram a autoridade do Papa e a própria hierarquia da igreja. E por isso foram reconhecidos pelo Papa como ordens legítimas. Mas é contraditório, né? Porque hoje elas estão... Você pega os franciscanos, né? São Francisco de Assis, que fez uma obra imensa, era filho de mercador, de gente de uma família relativamente abastada, e abdicou de tudo isso, a ordem dos franciscanos foi criada, né? Hoje, os franciscanos são donos da editora Vozes. Vai lá na livraria Vozes, vê quanto que estão as obras de filosofia, de psicologia, de história. Né? Eu fui dar uma olhada lá, encontrei 2 volumes do historiador Michel de Certeau, a história, a invenção do cotidiano. Cada volume não eram livros grandes, R$250, R$500, 2 livros. Né? E aí? E é dos franciscanos. Então hoje, muitas dessas ordens são donas de editoras, são donas de instituições de ensino, de faculdades. É claro que os recursos que elas levantam não são para o enriquecimento de seus membros. É para a manutenção de trabalhos sociais, para a manutenção da própria ordem, da própria obra. Também existe esse lado do trabalho social, né? Mas é muito dinheiro que é envolvido. Né? A editora Loyola é dos jesuítas, a editora Vozes é dos franciscanos, que são donos de faculdades, né? E escolas Brasil e mundo afora. São 2 ramificações, né? Regulum significa regra, porque cada ordem possuía regulum, no latim, regra, em português. Então, eles tinham suas próprias regras de conduta e vão formar suas ordens com suas peculiaridades, cada uma delas. Bom, eu acho que, dito isto, nós já podemos começar a transitar para a Baixa Idade Média. As transformações econômicas e sociais na Baixa Idade Média. Baixa Idade Média, os séculos 11 ao 15. É o momento em que nós temos a crise do sistema feudal e o renascimento da vida comercial e urbana na Europa. Então, que transformações econômicas e sociais foram essas? Nós tivemos aqui o desenvolvimento
novas técnicas e tecnologias agrícolas. Especialmente o uso da charrua e o sistema trienal de cultivo da terra. O arroteamento é dentro também dessas. Hã? O arroteamento é também dentro daí? Você fala assim, a derrubada de árvores, secagem de pântanos, expansão de terras cultiváveis, compõe esse quadro também. Olha só. Até o ano 1000, aproximadamente, o servo camponês, ele utilizava para lavrar a terra o arado simples. Algo próximo do que a gente vem a conhecer com o nome de rastelo, né? Então ele usava esse instrumento, ele prepara a terra, ele vem, depois ele volta, vem de novo. O trabalho era mais penoso, o trabalho era mais árduo, era mais difícil. E foram praticamente 500 anos nessa história. A partir do ano 1000, nós vamos ter a substituição do arado simples pela charrua. Era uma estrutura de ferro. Ela poderia ter formas distintas, né? E ela tinha rodas também. Presas nos ombros de um animal, um cavalo, normalmente um cavalo ou um boi. Então, açoitavam um animal, o animal puxava a charrua e as lâminas revolviam a terra numa única viagem. Então, aquilo que até o ano 1000 gastava-se em 3 ou 4 movimentos, que poderiam levar de 3 a 4 horas, em 1 hora, 2 já passou a ser feito num único movimento. E todo o terreno já estava preparado para o cultivo da terra. Em outras palavras, eles passaram a ter um maior aproveitamento do solo e do tempo. Isto foi a charrua. Esse instrumento foi a charrua. O sistema trienal era o seguinte, pegava o campo e dividia em 3 partes. E cada uma dessas partes eram divididas em 3 partes de novo. Então, no primeiro ano, nós tínhamos, numa parte do campo, o cultivo de aveia, não, desculpa, trigo. Trigo, cevada, e a terceira parte ficava em repouso. No segundo ano, onde se cultivou trigo, vai se cultivar cevada. Onde se cultivou cevada, vai ficar em repouso. Onde ficou em repouso, vai se cultivar trigo. No terceiro ano, onde se cultivou cevada, ficará em repouso. Onde ficou em repouso, nós vamos cultivar trigo.
onde se cultivou trigo, eu vou substituir por cevada. Sistema trienal de rotatividade de culturas. O ano inteiro você tem grãos. O que você faz com cevada? Você produz o que com cevada? Cerveja. Bebiam na Idade Média bebia muita cerveja. Porque a cerveja é um pão líquido, né? Você tem um efeito colateral do álcool, né? Que é um fermentado, mas você tem também a saciedade. É calórico. E o trigo você faz pão, que é a base da alimentação da Europa medieval. Né? Mas todos consumiam cerveja e vinho também, né? Mas sobretudo a cerveja. Né? E os monges bebiam demais. Os monges os monges criaram tradições cervejeiras que existem até hoje. As melhores cervejas do mundo são de tradições de monges católicos. Tem um professor na UNB que ele morou na Alemanha há muito tempo. Fez seu pós-doutorado lá e tudo mais. Já aposentou. E ele contou numa entrevista que ele conheceu um mosteiro medieval lá na Alemanha. E pesquisando sobre esse mosteiro, ele percebeu que os monges lá, eles tinham uma expectativa de vida que ia de 33 a 35 anos no máximo. Os monges daquele mosteiro, naquela cidade medieval alemã, viviam até os 35 anos no máximo. Aí ele foi investigar o porquê. Os caras produziam cerveja e eles consumiam uma média de 30 litros por dia, todos os dias. Imagina, bebendo 30 litros de cerveja dos 18 aos 30 anos. Todo dia. Meu amigo, cirrose, caixão. Os caras viviam bêbados, né? E eram monges católicos, né? Então você tem isso. Cervejas belgas são tradições. Tinha um amigo que foi na Europa e foi na Bélgica e ele falou que a galera comprava cerveja nos mosteiros, feita pelos monges até hoje. Então faziam filas de carro. Né? Então para o turista estrangeiro, 6 garrafas. E para o habitante, 12 garrafas, o limite. E aí você não encontrava num bar, você encontrava no mosteiro, até hoje, aquela produção local. Né? Muito aromáticas, muito saborosas e muito fortes também, né? Até hoje. São receitas que vêm, né? Mas desde o mundo medieval. Holanda, né? Bélgica, por aí. Então, essa tecnologia, mas essa técnica de uso do campo, permitiram um aumento da produção. Eles passaram a cultivar mais em menos tempo. Passaram a produzir mais, passaram a dispor de mais tempo livre e passaram a consumir mais alimento com tempo livre. Então a população ela começou a ter mais energia para gastar em tempo livre. E em alguma medida isso impactou na vida sexual das populações da Europa medieval. As atividades sexuais aumentaram, a população cresceu. Houve então, por conta do aumento da produção e do consumo de alimentos, um estímulo à reprodução humana. Mais energia com mais tempo livre. Crescimento demográfico. Conseguem perceber que é uma cadeia de consequências? E aí você volta para a lógica da economia feudal, que é a economia de subsistência. Ela é uma economia autossuficiente, ou seja, a produção agrícola ela era voltada para atender as demandas daquela população X. Se aquela população triplica, a produção não acompanha, a economia de subsistência entra em declínio.
ela entra em declínio. Então, nós vamos ter a crise do sistema feudal começando pelo crescimento demográfico, gerado pelo aumento da produção e consumo de alimentos, que foi consequência do desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias aplicadas ao trabalho agrícola. O número de bocas vai ficar maior do que o número de alimentos disponíveis para dar conta de tanta gente que está aparecendo. E aí entram as cruzadas, pessoal. Tópico com o qual eu fecho a aula de hoje para retomar na próxima. Né? E de cruzadas já avançaremos para a crise do sistema feudal no próximo encontro. Então, as cruzadas que ocorreram entre os séculos 11 e 13, uma alternativa encontrada para o problema do crescimento demográfico na Europa feudal. Porque no que consistirá as cruzadas? Na guerra. A guerra vai permitir o deslocamento populacional de uma área do mundo para outra, da Europa para o Oriente Médio, evidenciando num primeiro plano um discurso religioso. Qual? Precisamos libertar Jerusalém do domínio islâmico. Jerusalém é uma terra sagrada para nós católicos, cristãos católicos. Muçulmanos proíbem cristãos de peregrinar até Jerusalém. Precisamos de tomá-la dos muçulmanos. Esse discurso religioso, ele está em evidência. Mas o que está por detrás dele? O que está subjacente a ele? O interesse material de esvaziar a Europa do seu problema socioeconômico, do inchaço populacional que ela está enfrentando. O Papa Urbano II, no ano de 1095, conclama, na Catedral de Clermont, as cavalarias da Europa como um todo a se unirem, a pararem de lutar entre si, para lutarem contra um inimigo externo em comum, os muçulmanos. A igreja não vai patrocinar essas guerras. Ela não vai liderar, do ponto de vista prático, essas expedições. Ela chama as cavalarias a lutar em nome de Deus. E ela acaba contribuindo para um movimento de deslocamento populacional, que para quem dele participava, via como horizonte de expectativa duas possibilidades. A primeira, a de ter a sua alma, a garantia de salvação de sua alma, porque ele estava lutando em nome de Deus. Cruzadas, literalmente, da cruz que era confeccionada nos coletes, nas roupas dos que combatiam naquele movimento. Então, existe de fato uma legitimidade espiritual por detrás daquelas ações, por mais contraditórias e absurdas que pareçam para nós aqui, séculos depois. Mas, por outro lado, existe um interesse material que não pode ser negligenciado, que é o interesse do desafogamento da Europa, dessa explosão demográfica que foi ocorrendo com o passar dos anos, gerada por essas transformações. Então, para o sujeito que está saindo da Europa e indo combater no Oriente Médio, além da salvação de sua alma, há um outro dado importante, que é a possibilidade dele tornar-se um senhor feudal no Oriente Médio. Eis o ponto. Mas, falaremos um pouco mais detalhadamente no próximo encontro, estas cruzadas não surtiram os efeitos desejados.
Existem documentos históricos que descrevem as escadarias de Jerusalém banhadas a sangue. Banhadas a sangue. Foram expedições muito violentas. Há um filme chamado A Cruzada, não sei se vocês já assistiram. Vale a pena, quem não viu, veja. É uma boa reconstrução. Elas não conseguiram atingir seu objetivo ao fim e ao cabo. Jerusalém virou o que ela é até hoje, a capital das 3 religiões monoteístas da história. Quando se vai a Jerusalém, temos bairros cristãos, bairros judeus, bairros muçulmanos. Não conseguiram os cristãos expulsar definitivamente os muçulmanos dali. Mas o que nos interessa um pouco mais de perto das cruzadas, pessoal, são suas consequências. O conjunto dessas expedições contribuíram para a reabertura do comércio e da vida urbana na Europa Ocidental. Ou seja, o chamado renascimento comercial e urbano, que vai ser o principal tema que nós vamos trabalhar nesse período conhecido como Baixa Idade Média, ele foi uma consequência direta deste movimento de longa duração chamado de Cruzadas. Falaremos sobre ele no próximo encontro, ok? Dúvidas, gente? Questões? Próxima aula, então, nós vamos pegar da Baixa Idade Média a crise do feudalismo e já vamos começar a desenhar a modernidade para vocês. Então, qual é o próximo passo depois de Cruzadas, depois de Renascimento Comercial e Urbano? Formação do Estado moderno, o absolutismo, renascimento cultural, reforma protestante, grandes navegações, e aí praticamente fechamos a modernidade, a primeira modernidade. Aí chegaremos nas grandes navegações à América, falaremos de Brasil. Então acredito que mais uns 2 encontros já estaremos em Brasil, rapidinho em Colônia, tá? E aí quando chegarmos em Colônia, nos concentraremos em Colônia, uns 2 encontros ou 3, e aí haverá um momento do curso, vocês vão ver isso, que nós vamos ficar alternando entre Brasil e geral, cronologicamente. Vamos ter uma aula para o Brasil e numa outra aula, numa mesma segunda. O que estava acontecendo no mundo europeu naquele momento, ou nos Estados Unidos. Então a gente vai ficar assim, ó, Brasil, Europa, Estados Unidos. Brasil, Europa e eventualmente Estados Unidos. Né? E teremos também momentos para resolver questões de prova. Porque não posso apenas ficar aqui na teoria, mas temos que mostrar para vocês como que isso é cobrado em prova. Então vamos, de repente, encerrando a Idade Média na próxima aula, fazer um momento só de questões de Idade Média da SpaceX aqui ao vivo. Né? Então eu resolvo com vocês, mostro por que as alternativas erradas estão erradas, comento. Então um momento mais prático também. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo encontro.